Nós vamos então iniciar o nível 1, nosso curso, módulo nível 1, de Economia, Política e Desenvolvimento do nosso curso da Escola Nacional. Especificamente, nós vamos tratar então, numa primeira parte, da dinâmica do modo de produção capitalista, com as suas contradições e o seu processo de desenvolvimento. Então, iniciando, o que é economia? O que quer dizer economia política? No nosso curso da Escola Nacional, a visão que nós temos de economia política diz respeito a uma visão crítica que nós temos do conceito comum, ou do conceito corrente, digamos assim, de economia, né? Onde normalmente a visão que se tem de economia significa um controle de despesas, significa um controle, a poupança, o processo de poupança e assim por diante. Bom, de modo geral, a visão crítica que nós temos da economia política é que a economia primeiro se relaciona com o processo da produção, né? A produção e da aplicação dos recursos para a sobrevivência pessoal, familiar ou social, ou de uma comunidade, de uma região, de um país. A economia de uma sociedade, por sua feita, diz respeito ao modo como as pessoas se relacionam entre si. Isso é muito importante compreender. Se relacionam entre si, ao mesmo tempo que se relacionam com a natureza, e essa relação se estabelece no processo de produção, reprodução e repartição dos meios necessários à sua sobrevivência. O que é importante reter nessa primeira conceituação é que a economia política, o nosso entendimento é que ela se estabelece, a relação que se estabelece são relações sociais, ou seja, entre as pessoas que produzem, reproduzem, controlam a repartição dessa riqueza. A economia como área do conhecimento, especificamente, é uma ciência, nós podemos dizer isso, uma ciência social, que estuda o processo de produção, acumulação, distribuição, circulação e, por consequência, o consumo dos bens e dos serviços. É uma ciência que estuda as relações sociais, como eu dizia, que se estabelece na produção e no processo de reprodução dos meios de existência dessa sociedade. Ou seja, as pessoas que estabelecem uma relação social para produzir, ela também precisa do processo de reprodução da sua própria sobrevivência. Historicamente, sempre foi assim, nas diversas fases que acompanhou o homem na sua interação com a natureza e no processo de produção de riquezas, né? Segundo Engels, por exemplo, a economia política, no sentido mais amplo, é a ciência das leis que regem a produção e o intercâmbio dos meios da vida na sociedade humana. Ou seja, são as leis que se processam nessa correlação entre o homem, a natureza e a sociedade. Para o Lenin, né, o estudo das relações de produção de uma sociedade historicamente determinada e concreta no seu nascimento, desenvolvimento e declínio, esse seria o conteúdo da doutrina econômica do Marx, né? Então, o desenvolvimento dessa relação não é somente apenas a constatação, né, daquela economia naquela sociedade. Então, o desenvolvimento e o declínio é o conteúdo essencial da compreensão dos processos das leis que estão por trás, ou que regem a economia política segundo a doutrina do Marx, né? A economia política marxista também é o conjunto da produção de Marx, Engels e Lenin, do ponto de vista teórico, dos seus continuadores, sobre a crítica do modo de produção capitalista e as perspectivas, evidentemente, da sua superação. Ou seja, tanto Marx como Engels e Lenin não se circunscreveram à crítica do modo de produção capitalista, mas a crítica para as perspectivas da sua superação, né? Marx, por exemplo, dedicou seus estudos à crítica da economia política burguesa. Havia toda uma corrente de pensadores clássicos da chamada economia política burguesa clássica, de grande importância e que foi se desenvolvendo de acordo com o próprio desenvolvimento do capitalismo. Então, a época do Marx, ele tinha que se referir, ele tinha que fazer a crítica desses pensadores
que justificavam, que defendiam, né, a economia política correspondentemente ao próprio desenvolvimento do capitalismo. Portanto, a economia política burguesa, na medida em que a burguesia é a classe dominante do sistema capitalista. E essa crítica se consolida na principal obra do Marx, que na verdade é uma grande obra de quatro grandes tomos, digamos assim, que é o Capital, e que na verdade é também uma obra ainda inacabada. O próprio Engels foi que depois da morte do Marx conseguiu fazer com que a compilação dos escritos últimos do Marx se estabelecesse nesses 4 grandes tomos. Então o Capital é a obra maior da crítica, é um livro que se inicia em 1867, vai até o final do século, guarda, segundo muitos críticos e estudiosos, uma grande atualidade na medida em que ele faz uma espécie de anatomia do sistema capitalista. E o que nos ensina a economia política marxista sobre, ou seja, sobre essa ótica do Marx, sobre o papel da economia no desenvolvimento da sociedade. Segundo a economia política marxista, a economia se estabelece na relação com a sociedade como uma espécie de determinação de última instância. O que quer dizer determinação de última instância? Quer dizer precisamente que, em última instância, a economia tem uma força, uma capacidade de influenciar a dinâmica das sociedades, de modo a estabelecer, digamos assim, uma interpretação, uma construção de uma interpretação da história dessa sociedade. Voltando ao raciocínio, a economia como determinação de última instância significa dizer que a economia, com base das relações materiais dessa sociedade, estabelece uma força, um impulso determinativo na compreensão da fisionomia histórica dessa sociedade. Isso foi visto na aula que toca no aspecto da origem e desenvolvimento da sociedade, não é? Por exemplo, a compreensão que é conjunta de diversos ângulos de abordagem da teoria marxista, que o modo de produção, que é composto por forças produtivas e relações sociais de produção, ou seja, as forças produtivas são os meios de trabalho de um homem. E as relações de produção, sociais de produção, são as relações estabelecidas entre as classes sociais que operam esse modo de produção. Então, o modo de produção, composto de forças produtivas e relações sociais de produção, constitui a base econômica ou a infraestrutura dessa sociedade. Daí a importância da correlação entre essa visão de infraestrutura da sociedade, ou base econômica, ou determinação de última instância dessa sociedade. Ou seja, é essa base econômica, é essa infraestrutura da sociedade que estabelece, então, a visão que nós, importante e muito cara à interpretação marxista, que ela determina, em última instância, repetindo, a fisionomia dessa sociedade. Bom, mas além do processo de definição de forças produtivas e relações de produção ou infraestrutura da sociedade, nós temos aquilo que ficou convencionado chamar de aparelhos ideológicos do Estado, né? Os aparelhos ideológicos do Estado são as leis, as instituições de diversos tipos e as ideias da classe social dominante de uma determinada época. Esse conjunto, leis, instituições, ideias da classe dominante, corresponde e constitui ao que na teoria marxista se denomina, se conceitua como superestrutura jurídica e política. Então nós vimos que a base material dessa sociedade, a base econômica, ela estabelece como infraestrutura, se estabelece conceitualmente como infraestrutura. E a superestrutura é composta por leis, instituições e ideias da classe dominante naquela época e que se configura, né, que se articula com essa determinada infraestrutura. Para a economia política marxista, portanto, os elementos econômicos mantêm relações recíprocas com os jurídicos e políticos. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós devemos interpretar, ao olharmos determinada sociedade ou regime econômico e social, nós temos que compreender a parte que articula infraestrutura com a superestrutura. Ou seja, há uma correspondência histórica e, repetindo mais uma vez, essa correspondência se estabelece a partir de uma
visão da teoria marxista, que, em última instância, a determinação se dá pela economia, ou pelas condições materiais básicas, né, ou pela infraestrutura da sociedade. Então, se articula infraestrutura e superestrutura com essa determinação de última instância da base econômica. As condições que determinam o caminho materialmente possível de ser seguido são as econômicas. Ou seja, esse é um raciocínio conclusivo. O que determina o caminho material da sociedade material, né? E não ideológico, e não das ideias, no campo o desenvolvimento material da sociedade, enfim, complementando o raciocínio de determinação de última instância, de base econômica, infraestrutura, são econômicas, as condições que determinam o caminho do desenvolvimento material. Mas há um grande debate que foi, inclusive, enfrentado na época do próprio Marx e Engels, no sentido de também descaracterizar uma interpretação corrente de que essa determinação não é uma determinação mecânica, ela não é automática, né? O que é que não é automático? O que é que não é mecânico? Essa correlação entre a base material e a superestrutura da sociedade. Se há uma determinação de última instância pela base econômica, ou infraestrutura, ou economia, o desenvolvimento material dessa economia, é preciso compreender que a superestrutura, ou seja, as ideias, as leis, as instituições, também agem sobre essa própria condição econômica básica, essa condição material básica, ou as relações de infraestrutura. Isso tem muita importância, porque a superestrutura, a intervenção do conjunto de leis, instituições, ideias, etc., na sociedade, altera essa base econômica, né? Apesar de haver a determinação de última instância, a intervenção, os efeitos da ação da superestrutura, os elementos da superestrutura, podem alterar as condições materiais da sociedade, né? Então, isso pode ser exemplificado de diversas formas. Uma lei, por exemplo, que estabelece o limite da propriedade da terra. Uma reforma agrária que é feita politicamente, com as forças sociais e políticas de um determinado Estado, faz com que o regime de propriedade da terra se diferencie. Isso se estabelece através de umas leis ou de uma Constituição que orienta ou que determina que deve haver um regime X de propriedade. Então, é um exemplo claro de como as leis, como as instituições, como o Congresso, por exemplo, ou a atuação parlamentar pode fazer alteração nessa infraestrutura, nessa base material do regime capitalista. Isso quer dizer que se formos buscar as raízes mais profundas das transformações da sociedade, devemos observar que as exigências de produção e reprodução dos meios de sobrevivência aparecem em primeiro plano, não é? O que quer dizer isso? Quer dizer que as transformações mais profundas na sociedade, elas primeiro se estabelecem, elas aparecem, né, como exigências objetivas do processo de produção e de reprodução dos meios de sobrevivência dessa relação que nós falamos anteriormente entre as classes sociais, ou da relação entre os homens para produzir e reproduzir. E os modos e processos pelos quais as pessoas procuram resolver problemas relativos à satisfação das suas próprias necessidades, né? Ou seja, a economia, então, se vincula, como nós dizemos desde o início, a esse processo concreto de sobrevivência humana e da relação entre a sobrevivência humana, as classes sociais e o processo de produção e reprodução dessa vida material, né? Portanto, há uma infraestrutura, há uma correspondência entre a infraestrutura e a superestrutura, o que nós dizíamos anteriormente. A configuração dessa infraestrutura, que se estabelece entre as forças produtivas e relações de produção existentes, elas são, digamos assim, ela é, como nós afirmamos, ela é a condição material básica da visualização dessa sociedade, né? E entre esse processo de configuração dessas relações que se estabelecem na infraestrutura, existe no desenvolvimento histórico um modo de produção, um regime do processo de produção e reprodução daquela sociedade
que vai se estabelecendo como modo principal. Por exemplo, antes nós tivemos o escravismo, né? Superou o escravismo em geral, principalmente na Europa, o regime feudal de produção, um outro processo. Um baseava na posse do escravo, o outro dividia o trabalho entre o servo da gleba, que produzia para o senhor feudal, e uma parte ficava com ele, né? E, historicamente, quer dizer, o feudalismo, numa parte grande da Europa, foi se tornando dominante na medida em que superou o regime anterior da escravidão. De maneira similar, o processo do capitalismo também se torna amplamente dominante na medida em que ele vai superando o regime anterior, que é o regime feudal. O Brasil, por exemplo, como a grande maioria das sociedades modernas, é um país capitalista. Aqui, mesmo que existindo aqui tribos, um processo que se assemelha ainda àquele modo de produção primitivo, comunal, né? E mesmo que você conviva ainda também com a pequena propriedade camponesa, sobrevivendo junto com o grande latifúndio capitalista no campo, né? Mas o processo histórico que se estabeleceu no Brasil, nós vamos ver isso mais para frente, estabelece que a contradição principal dessa sociedade é o trabalho assalariado e o capital, né? Ou seja, é esse núcleo que se conforma em classes sociais, burguesia e proletariado, que se tornou, no processo histórico do Brasil, hegemônico, que significa dizer que o modo de produção se torna um modo de produção dominante quando essa relação social, essas duas classes sociais se estabelecem e elas se tornam a principal fonte do processo de produção de riqueza.